eles se referem à origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, se referem à saúde e vida sexual das pessoas, a dado genético ou biométrico. Então, sempre que um desses tiver envolvido um desses dados, a proteção ela é bem maior do que a normal, tá? Então, agora que a gente já sabe o que que é um dado, a gente precisa entender um pouquinho sobre o tratamento do dado, né? O que que é, então, um tratamento de dados? E a lei traz toda essa sequência aqui, como sendo o tratamento de dados, que a gente começa, a gente diz que é da coleta à eliminação do dado, sendo que a eliminação ela faz parte do tratamento, tá? Por isso que a lei pede para que se dê um prazo para uso do dado. Então, todo dado que é coletado, ele tem um prazo para ser utilizado, né? Porque o tratamento vai da coleta à eliminação, passando pela recepção, produção, classificação, utilização, reprodução, distribuição, arquivamento. Ninguém precisa decorar isso tudo aqui, tá? Sempre que vocês tiverem dúvida se aquilo faz parte do tratamento de dados, essa apresentação eu vou deixar com vocês. Isso aqui é um resuminho, né, da lei. Então, vocês vêm aqui e olhem. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o acesso. O acesso ao dado, ele já é uma violação, segundo a Lei Geral de Proteção de Dados. E o que que é um acesso a dado? O que que é o acesso? O acesso ao dado é, por exemplo, quando você tem dentro de uma sala de recursos humanos ou uma pessoa responsável pelos recursos humanos dentro ali da empresa, né, dentro do posto, do TRR, e, por exemplo, tem em cima da mesa dessa pessoa documentos dos funcionários, tá? Alguém entra na sala para conversar e olha para um documento que está em cima da mesa e lê lá, atestado médico, fulano de tal, consegue identificar ali qual é o atestado médico. Isto já é considerado vazamento de dados, tá? Isso é um vazamento de dados. E mais, é um dado sensível. Então, a gente está diante de uma situação de vazamento de dados sensível, porque diz respeito à saúde de uma pessoa. Então, a gente brinca que o RH tem que ser mantido a sete chaves, né? Ele trabalha com os dados mais sensíveis da empresa, certo? Então, quando a gente fala em tratamento de dados, o simples acesso visual já é considerado vazamento de dados, tá? Então, existem várias políticas, existem várias formas de se regularizar isso dentro das empresas, mas o que precisa ficar para vocês aqui é que então, o tratamento de dados é qualquer tipo de manipulação, acesso, difusão, compartilhamento, utilização, a coleta. Então, qualquer item desses aqui é considerado tratamento de dados, tá bom? Ok. E Tudo bem. aí a gente chega nos princípios da lei, né? Os princípios da lei, eles são todos, lembrando sempre, né, que a pessoa principal que tem por objetivo a proteção é sempre a pessoa física, tá? Sempre o ser humano, pessoa física, natural, de qualquer idade, porque a lei protege também os dados dos menores. E tem agora a ANPD, que é o órgão de proteção, a autoridade de proteção, né, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados,
ela também estendeu ao idoso, tá? O idoso como dado sensível, como na mesma característica que o menor de idade, o adolescente. Bom, vamos lá então, né? Os princípios da lei de proteção de dados, eles são esses que estão na tela de vocês aí, tá? O primeiro deles é a finalidade. Eu só posso tratar um dado pessoal se eu tiver uma finalidade para isso. E essa finalidade, ela tem que ser legítima, ou seja, tem que ser algo que seja importante mesmo, tem que ser específica, ou seja, não pode ser abrangente, não pode ser algo, né, que em várias situações, não, é específico. Explícito, ou seja, tem que estar sempre muito claro, sempre muito dito para que é aquele tratamento, e tem que estar informado, devidamente informado ao cidadão. Por isso que dizem, né? Olha, então você agora, se você trata o dado, você tem que dizer por que você trata o dado, para que você trata o dado, de que forma você trata, e informar isso para o cidadão, né? Informar para ele como é que está sendo feito. A adequação, ela diz respeito à finalidade, né? Esses três princípios de cima aqui, eles são bem interligados um ao outro. A adequação, ela diz que todo o tratamento ele tem que ser adequado, ele tem que estar de acordo com a finalidade. Então, eu não posso tratar nenhum dado que não esteja adequado àquela finalidade específica que eu falei para o titular. Necessidade, tem que ser necessário, precisa, não é que eu posso tratar ou não, tem que ser necessário, aquela informação que eu tenho da pessoa física, ela é necessária para aquilo que eu vou fazer, né? Por exemplo, para eu emitir uma nota fiscal, eu preciso do CPF, do endereço de e-mail, certo? Nome completo da pessoa. Isso é o que diz a lei. Eu tenho que ter esses dados na nota fiscal. Então, são os dados mínimos necessários. É isso que eu preciso. Qualquer outra coisa já não serão mais dados para emitir uma nota fiscal. Eles serão dados sem sentido para aquilo ali. Eu não preciso saber para que time a pessoa torce, qual é a idade dela, se ela é casada, solteira, viúva, não preciso saber de nada disso para emitir uma nota fiscal, né? Só preciso desses requisitos específicos. Então, tem que ser necessário, né? O mínimo necessário, pertinente, proporcional e não excessivo. Então, por isso que eu dou o exemplo da nota fiscal, que é um exemplo que fica claro para todo mundo, e coloco aí, né? Você não vai chegar, o caixa não vai perguntar assim, para que time tu torce? Ué, você vai para minha nota fiscal agora? Né? Então, enfim. Fala, Ellen, queria falar alguma coisa? Não, só Não? concordei. Ok. Então, tem que ter livre acesso e transparência. Então, não pode ficar. Por isso que tem que ser feito o mapeamento também, porque todo titular ele tem livre acesso aos dados que são tratados. Pode perguntar a qualquer momento e a empresa tem que informar o prestador de serviços. Quando eu falo empresa, CNPJ, eu também estou falando da manicure, do barbeiro, da cabeleireira, de qualquer pessoa que presta serviços com fins econômicos e manipula dados pessoais, tá, gente? Então, não é só o posto de combustível, não é só o TRR, não é só a loja de conveniência, são todos que tratam para fins econômicos, ok? Então, o cidadão, o titular, ele tem livre acesso e tem que haver transparência nesse tratamento de dados, tá? Tem que ser muito claro. Qualidade dos dados. Os dados têm que sempre ser mantidos atualizados e em qualidade. Não posso ter dados antigos, dados que não são mais, que não pertencem mais.
né? A pessoa mudou de endereço, mudou de telefone, mudou de e-mail, é, se separou, enfim, né? Os dados têm que ter qualidade, eles têm que estar sempre de acordo com a realidade do titular. Segurança e prevenção. Esses dados têm que estar seguros, têm que estar protegidos, tem que haver uma prevenção de que não vai haver um vazamento, de que não vai haver uma disposição, né, desses dados pessoais para outras pessoas, tá? Não discriminação. Nenhum dado pode ser coletado para fins discriminatórios, ok? Nada, nenhum dado. Se eu quero saber, por exemplo, quando eu vou contratar uma pessoa, eu só quero contratar homens, eu não posso pedir que as pessoas indiquem o sexo a qual elas pertencem com fins discriminatórios na avaliação de um currículo, tá? Não quero mulheres em idade fértil, porque elas podem engravidar e eu vou ter um problema aqui dentro do meu posto. Isso é discriminação. Então, eu não posso coletar dados que gerem discriminação. Não pode haver o uso dos dados para que seja gerada qualquer tipo de discriminação. Aí vocês vão me dizer, mas isso acontece, Cris, acontece o tempo inteiro, é cultural. Sim, é cultural, e por isso que tem uma lei agora protegendo o titular de dados, tá? Para que se evite esse tipo de situação, ok? Ok. Responsabilidade e prestação de contas. Existe quando você coleta um dado, você tem responsabilidade sobre ele. Você fica responsável por aquele tratamento de dados e tem o dever de prestar contas ao titular do que está sendo feito com esses dados dele. Então, esses são os princípios da lei, tá? Isso aqui é só para vocês terem né? Aonde foi a lei? A lei buscou uma proteção integral. A lei deu todos os direitos ao titular de usar e dispor daquilo que já é seu. O dado já é e sempre foi da pessoa, né? A Ellen Fernanda, esse nome é da Ellen Fernanda. Ele não é da Cristiane. Ele não é da empresa para qual ela trabalha. É teu. Esse dado não é da Telefônica. Esse dado não é né? Então, essa coisa que todo mundo fala, né? Banco de dados, o meu banco de dados, o meu banco de clientes. Espera aí um pouquinho. Os dados estão lá emprestados, tá, gente? O cidadão empresta os seus dados. Não transfere a titularidade do dado para ninguém. Ninguém é dono do dado de ninguém. Por isso que não se pode mais vender dados, tá? Eu não posso vender aquilo que não é meu. Então, como é que eu vou vender um dado de alguém? Não pode, certo? Certo. E aí a gente entra, né, nas famosas personas. Quem são essas pessoas, né? Nós temos, então, três personas dentro da lei. O titular, que é o protegido, que é a pessoa que detém a propriedade do dado, que está ali para que fazer com que não haja abuso, né? Você tem o controlador e o operador. Controlador e operador são sempre pessoas jurídicas, CNPJs, tá? A única hipótese de um controlador ser uma pessoa física, coincidir ser uma pessoa física, é nesses exemplos que eu dei ali da manicure, por exemplo. Né? Ela é controladora do dado do cliente dela. Né? Daquela lista de clientes que fazem a unha semanalmente com ela, que ela manda lá o WhatsApp, que ela manda lá os valores, que ela chama para marcar horário.
ela é controladora desses dados. Mas isso não quer dizer que o controlador seja uma pessoa. Não, o controlador não é personificado, não é a Ellen, não é a Cristiane, tá? Não é o Marconi, não é. Controlador é a pessoa jurídica, certo? É o CNPJ que controla. Ele que diz o que tem que ser feito. Ah, mas lá dentro da empresa me disseram que o controlador é o encarregado. Não, não é. Sempre vai ser a pessoa jurídica a responsável, tá? E o operador, né? O controlador, então, é quem determina, quem diz o que é feito, quem toma a decisão sobre o que vai ser feito com os dados. E quem é o operador? O operador também é uma pessoa jurídica, tá? Então, a pessoa lá dentro do RH que manipula, que trabalha os dados dos funcionários, ela não é um operador no sentido da lei, tá? Por quê? Porque ela está cumprindo uma função dentro da empresa com ordens do controlador dos dados para fazer aquilo, para recolher aqueles dados, certo? Então, não é a pessoa. O operador pode ser a função, pode ser o cargo, mas jamais a pessoa em si. Então, não existe uma responsabilidade, né? A Júlia é a gerente de RH. A Júlia é operadora. Não. A gerente de RH, a gestora, a função, né? Segue as determinações da empresa, do controlador, para fazer o processamento das informações e age em nome do controlador. E aí, aqui, operadora, a gente vai ter quem mais? A contabilidade, a gente vai ter como operador, se eu tenho qualquer outra forma de terceirização de trabalhos, né? Se eu tenho um TI, né, uma tecnologia da informação terceirizada também, essa empresa vai ser um operador de dados, né? Se eu levo o arquivo morto em documentos físicos para um arquivo, né, para um local de armazenamento, essa empresa vai ser um operador de dados, tá? Certo? Claro? Até aqui? Tá? Estão conseguindo? É. Ok. Assimilar, sim. Isso. Qualquer dúvida, vocês me avisem, né? Abram o microfone e conversem comigo. E então, assim, depois dos princípios, eu preciso falar um pouquinho com vocês também sobre direitos, né? Que a gente viu o que a lei protege, que são aqueles direitos fundamentais, mas quais os direitos que a lei estabelece para o titular, né? O que essa lei dá para mim de direito meu? O que eu posso pedir? O que eu posso exigir de quem controla ou opera os meus dados? Eu posso pedir a confirmação da existência do tratamento, tá? Ou seja, você, TRR, você tem dados meus aí? Você trata dados meus ou não? Eu posso pedir o acesso. Ah, você diz que trata dados, então que dados são esses? Eu quero ver, eu quero saber que dados são esses. Ok? Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados. Pô, mas como é que você tem ainda aí que eu sou solteira se eu já estou casada há 30 anos? Né? Então, inexatos. Ah, eu não tenho. Aqui diz no cadastro que o número é entre 1.300 e 2.800, né? É a faixa do CEP que não foi corrigida na hora de fazer o cadastro. Ah, isso é um dado inexato. O dado da minha residência é 2048. Então, eu posso corrigir isso tudo, tá? Anonimização, bloqueio, eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados
desconformidade com a lei. E é aqui que pega bastante, tá? Porque o cidadão ele pode pedir para que sejam eliminados os seus dados ou bloquear o uso dos seus dados. Se ele entender que aqueles dados são desnecessários, se há excesso de dados para aquela finalidade que foi dita para ele, ou se os dados estão sendo tratados em desconformidade, ou seja, eu disse para ele que eu peguei os dados dele para fins de emissão do cupom fiscal e eu simplesmente vou aproveitar esses dados e vou mandar uma mala direta para ele com propaganda de serviços que eu presto, tá? E que eu quero vender para ele. Eu estou usando esses dados em desconformidade com a lei, certo? Que eu disse para ele que a minha finalidade era atender a determinação legal da emissão da nota fiscal e eu passei a usar aqueles dados para outra coisa. Portabilidade, né? Que para vocês, talvez vocês não se deparem com uma portabilidade de dados, mas vamos supor que um cliente do posto queira que todos aqueles dados que ele tem informados lá, todo o tratamento que foi feito com os dados dele lá no posto, seja transferido para o concorrente, para o posto vizinho. Fazendo a portabilidade dos dados, eu vou ter que atender. Vou ter que atender porque existe hoje, assim como existe a portabilidade de conta corrente, né? Que é bem comum agora, que a gente já sabe, e existe a portabilidade de dados de uma empresa para outra. Se a pessoa pedir, eu sou obrigado, eu, como controlador, sou obrigada a fazer. Eliminação de dados. Tenho direito de exigir que os meus dados sejam eliminados. Não quero mais que vocês tratem os meus dados. Não quero mais. Chega. Aí eu posso dizer, ok, vou eliminar os seus dados, ou eu posso dizer, ok, eu entendo, mas existem dados que eu não posso eliminar porque existe uma lei que me obriga a manter esses dados armazenados. Por exemplo, o FGTS. A lei do FGTS determina que os dados dos funcionários sejam armazenados por 30 anos. São 30 anos que eu vou ter que manter os dados referentes ao FGTS dos funcionários. Então, por mais que ele diga, eu saí daí da empresa, obrigado contigo, eu quero agora que tu jogue tudo fora, não quero que tu fique mais nada meu, não tem mais direito a ficar com nada. Ok, beleza. Eu vou descartar tudo aquilo que eu posso descartar, porém, com relação ao FGTS, você sabe que são 30 anos que vão ficar os seus dados comigo. E assim por diante, tá? Cada lei determina ali uma quantidade de tempo dessa retenção dos dados. E quando a lei não determina especificamente, a gente coloca sempre o mínimo possível. Mínimo possível. Em função da lei, da LGPD, a gente sempre tem que estabelecer o prazo do tratamento e quando não há uma determinação legal específica nesse prazo, é o mínimo possível, tá? Por exemplo, currículos, banco de dados de currículos. Eu recebo um currículo hoje, a recomendação é armazenar por no máximo 6 meses. Por que 6 meses? Porque se a pessoa não se atualizar em 6 meses, não fizer mais um curso, não conseguiu um novo emprego que vai mexer naquele currículo ali, alguma coisa tem errado, descarta mesmo assim o currículo dela, tá, gente? Porque 6 meses é tempo suficiente para a pessoa ou ter conseguido um trabalho, e se não conseguir um trabalho, para ter buscado alguma qualificação, nem que seja uma qualificação gratuita, tá? Ou para ter havido qualquer outro tipo de alteração. Pode ter havido alteração no endereço, pode, enfim, né? O currículo, ele dura a princípio, uma média de 6 meses. Ah, mas eu quero deixar lá dentro por 10 meses. Ok? Ok, pode deixar por 10 meses se você acha que tem justificativa para esse prazo de 10 meses, tudo bem. Ah, por um ano. Na minha área,
toda a formação dura no mínimo 1 ano. Então, só vai ter alteração no contrato daqui a 1 ano. No currículo daqui a 1 ano. Tudo bem. Bota lá 12 meses, tá? Informação sobre compartilhamento. Isso é importantíssimo. Eu compartilho os teus dados com quem? Eu compartilho os dados do funcionário com o principal sempre é a contabilidade, né? A gente sabe disso. O segundo, compartilhamento de dados de funcionários com o governo federal, né? E-social, informações de INSS, ok? Eu compartilho os dados do funcionário com o banco aonde roda a folha de pagamento, tá? Então, já são 3 compartilhamentos de dados de funcionários que eu estou dando aqui de presente para vocês aí, né? Cada empresa vai saber depois do mapeamento com quem compartilha ou não compartilha, né? Mas esses são informações simples, assim, de compartilhamento. Ah, tem compartilhamento internacional de dados? Não, jamais. Ok. Vocês usam dados na nuvem, na empresa? Tem armazenamento no Google? Tem Não. armazenamento? O compartilhamento internacional de dados. O armazenamento do dado é feito numa nuvem. Esta nuvem não fica no Brasil. Existe um compartilhamento internacional de dados aí. Caramba. Caramba! Caramba, né? Usa a Amazon como armazenamento de dados? Não é no Brasil a nuvem da Amazon. Certo? E esses grandes armazenadores de dados, eles armazenam em no mínimo 3 países diferentes cada dado que eles coletam. Cada dado desse, cada nuvem dessas, ela é depositada em no mínimo 3 países diferentes, em 3 regiões do mundo diferentes. Por que eles fazem isso, gente? Guerra. Segurança do dado, né? Se tiver uma guerra, se tiver algum problema de falta de recursos tecnológicos, qualquer coisa que dê problema em uma parte do mundo, alguma outra parte vai estar aí assegurando que aqueles dados ainda estão protegidos, estão lá armazenados na nuvem, tá? Então, existe sim compartilhamento internacional de dados, até pela gente. A gente, quando contrata, né, quem tem iPhone, tem o iCloud da Apple, quem tem o Google e tem OneDrive, né? o OneDrive, enfim. Bom, Entendi. informação sobre a possibilidade de não fornecer o consentimento e as consequências dessa negativa. Isso aqui é específico para quando se coleta o consentimento do titular para o tratamento de dados, tá? E a consequência dessa negativa, né? Se você não der para mim esse consentimento, você não terá acesso ao programa de fidelização, tá? No programa de fidelização, você tem que me fornecer o teu consentimento para participar dele, e a consequência é, não fornecendo consentimento, você não participa do benefício do programa. Ok? E revogação do consentimento, né? Todo titular tem direito a revogar o consentimento a qualquer momento que ele desejar, tá? Então, por isso que eu digo sempre que a gente fala nas hipóteses de tratamento e a gente fala sobre consentimento, eu brinco que é a pior de todas e que não se deve usar o consentimento, e que quem ainda coleta o consentimento de tudo, de todos para tudo, tá equivocado e tá deixando toda na mão do titular do dado, né? Tá deixando o seu banco de dados inteirinho na mão do titular de dados. Toda informação que chega na empresa e que se refere a uma pessoa natural precisa ser protegida.
Resumindo o que a gente conversou até agora, né? E como Sim. saber... E aqui é aquilo que a gente já tinha conversado um pouco antes, né? Como é que eu sei, então, que o dado é protegido pela LGPD? Primeira pergunta é: quem é o titular? É uma pessoa física? Ponto, protegido, ok? Local. Tratamento é realizado no Brasil? É para oferta de serviços ou produtos dentro do Brasil, não importa onde foi coletado, se foi coletado na Venezuela, na Itália, no Chile, mas o tratamento vai ser aqui, produtos e serviços vão ser comprados e adquiridos aqui no Brasil, os argentinos que vêm para cá, os paraguaios, uruguaios, né, que vêm de carro, abastecem no posto, a coleta do dado é de uma pessoa que não é brasileira, mas o dado está sendo coletado aqui para venda do combustível, sim, nós estamos diante, né, da aplicação da LGPD. E veio de país que não tem proteção de dados, existem diversos países que ainda não têm proteção de dados. Se esse dado veio de algum desses países, aplica a LGPD, tá? Não se aplica a lei local, ok? Para quê? Né? O dado coletado atende a fins econômicos ou negociais. Então, se eu coleto um dado que não é para fim econômico, que não é para fim negocial, que é só para eu manter uma relação de amizade, né, entre eu e a Ellen, né? E agora a gente tem aí os nossos celulares, eu já salvei aqui nos meus contatos. Então, para esse fim, ok, não é um fim econômico, não tem problema nenhum. Não é protegido pela lei, mas se tem um fim econômico, não importa qual seja, e aí eu volto na manicure ou no barbeiro, né? Tem fim econômico? Sim, eles vão ganhar dinheiro com o corte de cabelo ou com fazer a unha. Então, se vai ganhar dinheiro com aquela atividade, o pipoqueiro. Pipoqueiro agora tem um cadastro lá porque ele faz delivery. Esse dado que ele tem das pessoas físicas para quem ele entrega tem fins econômicos, tem o fim da venda, tá? Ok? Então, sempre prestar atenção nisso. E quando não é? Quando a lei não protege? Então, a lei não protege quando tem fim jornalístico, artístico, acadêmico, de segurança pública ou defesa nacional, segurança do Estado ou atividade de repressão de infrações penais. Não incide a LGPD na atuação de polícia, tá? Porque existe uma necessidade maior, que é a da repressão da infração, a da proteção da segurança pública, a defesa nacional, tá bom? Segurança do Estado, enfim. E fins jornalísticos, por quê? Porque o direito à informação, ele vem antes do meu direito pessoal dos dados, tá? De bloqueio dos meus dados. Então, se eu preciso divulgar, se eu preciso dizer fulano de tal fez isso, fulano de tal fez aquilo, então é um fim jornalístico, é um jornal, é uma imprensa, é um repórter que está usando isso para divulgar algo que é de necessidade de informação. Essa necessidade da informação se sobrepõe à LGPD. Fins artísticos, fotografias que são tiradas com fins artísticos, né? O dado é pessoal, sim, é um dado físico que retrata a pessoa, mas vai ser usada para um fim artístico ou para um fim acadêmico, né? Eu estou coletando dados aqui, esses dados são pessoais, podem ser até dados sensíveis, mas eles são para fins acadêmicos, um estudo sobre saúde, um estudo sobre a psique humana por acadêmicos da psicologia,
tá? Ok? Dados de pessoas jurídicas, a gente já conversou sobre isso lá no início. Pessoa natural para fins particulares e não econômicos, a gente já conversou sobre isso também. Certo? Dados de crianças e adolescentes. Sempre que se falar em dado de criança e adolescente, há necessidade de consentimento expresso dos responsáveis. Não existe possibilidade de se tratar dado de criança sem consentimento expresso dos pais. Até quando vai isso? 12 anos de idade, tá? 12 anos de idade. Até os 12 anos de idade, existe a necessidade do consentimento expresso dos pais. Vou fazer aqui no dia da criança, pinte o desenho e ganhe um prêmio, tá? É aquele dado lá, se tiver o nominho da criança ali, mesmo que ela tenha colocado por ela mesma, eu tenho que pedir autorização dos pais se eu quiser divulgar isso nas minhas redes sociais, se eu quiser fazer alguma ação com esse material. E os recursos têm que ser inteligíveis, de forma clara, simples e acessível. Por isso que eu trago aqui nessa forma de desenhinhos, né? Desenhinhos mais caracterizados, assim. Então, sempre que for para criança, tem que ser lúdico, tem que ser bonitinho, tem que usar o desenho mesmo, tem que usar a fala infantil, tem que usar revistinha em quadrinho, tem que usar, né? Então, sempre que for para criança, ou tratar dado de criança, tudo tem que ser na linguagem da criança, na linguagem que a criança entenda, certo? O dado do adolescente não precisa do consentimento expresso do pai. E existe uma exceção que é sem o consentimento dos pais. Uma única exceção para a possibilidade de tratar dado de criança sem o consentimento dos pais, que é quando a criança está em perigo de vida, risco de vida ou perdida. A criança está sozinha e isso está impondo para ela uma situação de risco de vida, certo? Aí eu posso, uma única vez, pedir para ela qual é o nome do pai, qual é o nome dela, qual é o telefone da pessoa, ou se ela sabe onde ela mora. Então, são vários dados que eu posso coletar sem o consentimento do pai e da mãe, porque existe ali um perigo maior para a criança. É bem complexo a questão das crianças. E aqui o tempo tá me dizendo que tá acabando de novo o tempo dessa coisa do Zoom, gente. Isso aqui é uma vergonha, né? Ter esse tempo tão curto assim, né? Eu vou fazer de novo, vou mandar para vocês mais um link, porque a gente vai falar um pouquinho sobre as hipóteses de tratamento e eu vou passar para vocês um dever de casa. Então, a gente só tem mais um tempinho pequeno ainda de treinamento hoje. Vocês estão cansados já? É muita informação. É muita Tá, prazer. informação. É, né? É bastante informação, né? Mas eu já mando para vocês de novo o link, tá bom? Tá, ok. Ok.